Olá, bom dia você que me assiste, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você assistiu. Quero que Deus te abençoe no nome de Jesus. Temos um título da mensagem de hoje, mas quero lembrar a você que muitos dizem que Israel é o relógio de Deus. Nós vamos falar de um título interessante, e o título é: Está o fim repetindo o começo? Está o fim repetindo o começo? Preste atenção nesse título. Nós vamos falar deste assunto hoje e lembrando que essa mensagem é tão atual como você está me vendo agora neste vídeo, no nome de Jesus. Oremos primeiro. Deus Santo, no nome de Jesus, eu e esta pessoa que assiste esse vídeo, estamos felizes em lembrar que o Israel do Senhor, o Israel que o Senhor formou como nação, que o Israel que o Senhor chamou como povo, fez povo do Senhor, é o relógio do Senhor. E esse relógio está funcionando e funcionando bem. E por isso estamos felizes, meu Deus, porque cremos no poder da palavra do Senhor, nos mistérios do Senhor e nas revelações misteriosas que o Senhor traz somente aos seus. Por isso eu e esta pessoa que oramos agora neste vídeo, agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, é santo, e o Senhor escuta as nossas orações e o Senhor está conosco. Repetimos que o Deus de Jacó, o Deus de Israel, é o nosso refúgio. Abençoa a minha vida e abençoa esta pessoa que ora comigo e os nossos familiares. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Está o fim repetindo o começo? Vamos ler a palavra de Deus, porque sem a palavra de Deus nós não somos nada. Está em Josué capítulo 10, versículo 41 e o 42. Preste atenção nisso e nós vamos atualizar este assunto que está escrito há 3.424 anos atrás. Isso começou. E nós estamos falando disso hoje. Vamos falar desse assunto. Está o fim repetindo o começo? Leiamos então, Josué capítulo 10, versículo 41 diz: Josué derrotou desde Cádiz Barneia. Eu te explico o que é isso. Desde Cádiz Barneia, Josué derrotou até Gaza. Gaza, essa que você conhece lá, que está tendo guerra em Israel. Como está atual o nosso assunto, não é? E toda a região de Gósen. Não existe uma cidade chamada Gósen, é uma região. E pela fertilidade da terra ali, lembra-se da terra de Gósen no Egito, que era fértil, né? Lá no berço do Nilo ali. Então, nas margens do Nilo. Bom, então vamos ler. Josué derrotou desde Cádiz Barneia até Gaza e toda a região de Gósen e de lá até Gibeon. Gibeon é a cidade que chamou Josué para ser amigo, deles ali e fazer deles como servo, como escravo, mas queriam ficar vivos no meio do povo de Deus. Versículo 42 diz assim: também subjugou todos esses reis, os reis que já falamos e alguns que vamos citar agora, e conquistou suas terras. Numa única campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Glória a Deus por isso. Nós falamos antes daqueles 5 reis que tentaram fugir, Primeiro tentaram atacar Gibeon. Josué foi lá, defendeu Gibeon com o seu exército, com o exército do povo de Deus. Matou muita gente, quase uma grande maioria ali, mas a maioria que foram mortos, não foram mortos pela espada de Josué e do seu povo, mas foram mortos pelas pedradas de Deus. Que maravilha é Deus entrar na guerra. Primeiro Deus encoraja Josué, Deus assume o compromisso que Josué fez com aquele povo, e Deus entra na batalha, e agora Deus dá pedradas no povo, pedras que eu disse ontem, de aproximadamente 35 quilos, descidas do céu, batendo para a cabeça fora, para o corpo fora daquele povo ali, e matando mais gente do que as espadas de Josué matou. Isso é para você ver o poder de Deus, e quando ele entra na batalha pelo seu povo, Deus quando entra na batalha por você, o seu inimigo é que se cuide, porque ele vem e vem como Deus, o Deus guerreiro. E então, alguns conseguem, Josué fala, vai matando tudo, não deixa ninguém vivo, mas alguns conseguem se esconder na cidade de Maquedá, e algumas cidades fortificadas ali, e os reis se escondem numa caverna. Então Josué estava lá em Gilgal, novamente com o povo, depois dessa grande derrota deles.
alguém avisa Josué: ei, os reis estão escondidos na caverna. Josué então manda irem lá, colocarem pedras para que eles não saiam, depois manda trazer esses reis, e Josué mata esses reis, pendura no madeiro, e aonde Josué enterra esses reis? Lá na caverna que eles se esconderam, onde eles achavam que estavam seguros, que ninguém iria encontrá-los, agora ali jaz os seus corpos, né? E Josué então, diz a Bíblia que Josué, depois disso, ele parte para o sul. E a primeira cidade que era central ali, não era propriamente do sul, mas era o começo da caminhada dele para o sul, Maquedá. Então ele passa por Maquedá, e aí os que estavam escondidos ali, daqueles soldados, aqueles 5 reis, agora são mortos, e Josué toma a cidade de Maquedá, e Josué vai destruindo outras cidades sentido sul. E então ele chega até Gaza. Ele destrói dali para frente todos os reis e cidades. E tinha a cidade daqueles 5 reis que já tinham colocado outros reis para substituí-los. Josué toma aquelas cidades, destrói a cidade e destrói os seus reis. E a Bíblia diz que ele fez com aqueles reis semelhante ao que ele fez com Jericó, o primeiro rei, depois que ele atravessou o Jordão. Olha que interessante isso, Josué marchando para o sul e vai conquistando o sul. E então no que lemos, a Bíblia diz que depois que ele conquistou isso tudo, a Bíblia dá um referendo dizendo, um relatório referendo, que desde Cádiz Barneia, e onde é Cádiz Barneia? Lá perto do Sinai. Lá no deserto ainda, quando Moisés estava na liderança do povo e acamparam ali. O que aconteceu? Que foi dali também que Moisés enviou os 12 espias para a terra de Canaã. Então a Bíblia diz que dali para frente, aqueles espias morrem. Aqueles 10 falsos morrem. Só Josué e Caleb ficam de pé. E aquilo ali atribuiu-se uma grande vitória de Josué, não sendo espia falso como aqueles ali, mas um homem verdadeiro que com Caleb trouxe um verdadeiro relatório. E estudando comigo, você vai ver que benefício teve Caleb por ter sido fiel a Deus e fiel à ordem de Moisés. Bom, então ali atribui-se vitória para Josué. Por isso que a Bíblia diz, desde Cádiz Barneia até Gaza. Então, dá um círculo muito grande, desde Cádiz Barneia, depois vem os amonitas, os moabitas, né? E depois vem o rei de Jericó e ele sai destruindo. Ali somam-se 13 reis. Que Josué, então, só depois do Jordão, Josué destronou, Josué matou, Josué puniu conforme Deus dissera para punir. Mas a Bíblia também fala que desde a região de Gósen, já falamos, esta região ali era uma região muito fértil. Tanto que você vai notar que Josué manteve o seu acampamento em Gilgal. Gilgal estava entre a Jericó e o Jordão. Depois que ele destrói, então, ele estabelece ali, ele vai lá no Monte Ebal, no Monte Gerizim, e ali no vale ali, onde são as bênçãos e as maldições proclamadas, feito conhecidas, e Deus estava ali, a arca do Senhor estava ali presente, a glória de Deus estava ali presente, e Raabe estava ali presente. Olha que maravilha, a prostituta, como era chamada antes, agora é a Raabe no meio do Israel de Deus. Deus muda vidas, Deus transforma vidas. Hoje eu estava falando em chamada de vídeo com uma pessoa que estava contando uma bênção do marido, eu não vou dizer o nome por respeito a ela, né? Mas eu oro por ela todos os dias e ontem, ela estava contando a bênção hoje do marido e ontem eu estava orando exatamente citando o nome do marido e ela disse assim, verdadeiramente, Deus ouviu as nossas orações. Olha a bênção aí. Eu vi a bênção do marido no vídeo que eu orei por ele ontem e que eu creio na salvação dele completa no nome de Jesus. Bom, o que acontece é que então vemos ali Josué muito vitorioso. Josué batalhando, Josué guerreando, Josué vencendo, e as bênçãos de Deus chegando, mas o versículo 42 dá justamente o sinal, porque ele foi vencedor de Cádiz,
Barneia a Gaza. Deu aquele circo todo, matou 13 reis só dentro da terra de Canaã. Destruiu as cidades, tomou riquezas para o povo de Israel das cidades. Fez exatamente como Deus fez, mas por que ele teve tanta vitória? Assim, o versículo 42 diz: porque o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Ah, meu querido e minha querida, em vão será a nossa luta se Deus não lutar conosco. A nossa força é muito limitada e certamente os nossos inimigos são mais fortes. Enquanto estava Josué em Gilgal ainda, depois de destruir aqueles 5 reis lá, então começam a fazer campanhas entre reis para que, se Israel viesse atacá-los, eles seriam mais fortes do que Israel. E possivelmente seriam mesmo, era muita gente se unindo para destruir o povo de Israel, para não deixar o povo de Israel avançar. Então nós sabemos que nós temos muitos inimigos contra nós e que às vezes estão se ajuntando a cada dia mais. Infelizmente, eu tenho que dizer isso para você. Talvez eu seja hoje o pastor mais odiado, mais abandonado que exista no meu meio aqui. Não vou dizer no mundo inteiro, mas vou dizer no meu meio. Vou ser humilde em colocar só nessa situação. Eu entro em contato com pessoas que foram minhas ovelhas. Eu não sei porquê elas me abandonam. Não sei porquê elas viram as costas em contato com pastores que pregaram na minha igreja, que foi bem recebido ali e que dou neles um abraço. E quando eu mando mensagem para eles, eles não retornam a mensagem. São frios. E são pessoas que se dizem, e eu tenho quase que certeza que são homens de Deus. E a pergunta vem: por quê o abandono dessas pessoas? Se a minha vida é isso que você está vendo, é pregar e falar da palavra de Deus, eu não me meto com eles. Eu não vou na igreja deles para atrair membros deles, muito pelo contrário. Eu oro para que Deus os abençoe todos os dias. E por que do abandono? Por que da inimizade? Porque pregam no púlpito a coisa que não vivem na prática. Porque se a pessoa não vive o amor, por que está pregando sobre amor? Estava ali então Israel sendo odiado, sendo preparado exércitos e mais exércitos contra eles, mas a Bíblia diz que Israel venceu, porque Deus lutou pelo povo de Israel. O Deus de Israel. E agora Josué então conquistou o sul de Canaã. Pegou a central ali e veio para o sul e conquistou o sul de Canaã. E agora Josué então se prepara para ir atacar no norte, as cidades do norte. E disso vamos continuar falando amanhã sobre Josué preparando-se naquele dia para partir para o norte. O que acontece que o nosso título está embasado em está o fim, repetindo o começo. Como eu disse no princípio, isto se deu há 3.424 anos atrás. Ou vamos jogar em números redondos, há 3.420 anos passado. Vamos tirar os 4, que pode oscilar um ano ou outro, mas vamos colocar 3.420 anos atrás. Acontecia lá na terra de Canaã, lá onde é Israel hoje, os fatos que acontecem hoje. Você vê a Gaza atacando, Hamas atacando Israel no dia 2 de outubro, acredito que é essa data, do ano passado, no princípio de outubro do ano passado, de 2023. Eles atacaram sem ser atacados, foram em Israel, mataram 1.200 pessoas, tomaram velhos como reféns, mataram crianças, mataram imigrantes, mataram gente de outros países. E fizeram uma carnificina tremenda ali. E Israel contra-atacou, porque foi pego de surpresa. À noite, contra-atacou então.
E muitos países começaram a se juntar então para ajudar a esse Hamas. Inclusive esse presidente do Brasil, Lula, não considera o Hamas como terrorista e massacrou em palavras a Israel. É um inimigo de Israel, por isso ele não pode entrar, ele não é benquisto em Israel por falar mal de Israel. Mas Israel não abaixou a cabeça. Foi lá e quase que tomou 100% o controle de Gaza. E continua até hoje atacando e tentando acabar com esses terroristas filhos do diabo que querem destruir o povo de Deus. Do outro lado, no norte de Israel, no Líbano, está o Hezbollah, apoiado por Irã. Então, o Irã dizia não se meter na guerra contra o Hamas, mas se metia assim por fora. Mas os países aliados ao Irã também ali apoiando ao Hamas. Agora Irã dá uma ordem para Israel, não mexa com o Hezbollah. Porque se mexer com o Hezbollah, está mexendo comigo. E quem é o Hezbollah? Hezbollah é aquele povo agrupado ali, inimigos do povo de Israel, que são apoiados 100% pelo Irã, mantidos em guerra 100% pelo Irã, e que automaticamente representa Irã. Está ali no norte, é o que vamos falar amanhã na Bíblia, nos caminhos de Josué, está no norte de Israel. Então Israel agora sustenta uma guerra no sul que está quase vencida, mas tem a guerra que está recomeçando no norte para intimidar a Israel. E o que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, satanista, fez de novo agora na reunião da ONU e no México e em entrevistas particulares, torna a denegrir a imagem de Israel. Quero lembrar a você que quando ele fez isso ano passado, o Brasil começou a entrar numa crise tremenda, porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva convidou aquele demônio para dirigir o Brasil com ele, chamado Xangô, o príncipe das trevas, das tempestades do fogo. Chamou para dirigir o Brasil com ele, e ele se levanta contra Israel lá em outubro do ano passado. O que aconteceu com o Rio Grande do Sul? A grande enchente em abril. O que está acontecendo com o Brasil, com fogos para lá e para cá, 11 estados com problema de incêndio, 11 estados sofrendo, a pecuária sofrendo. Lá na enchente do Rio Grande do Sul morreram 172 pessoas e quase 700 mil pessoas tiveram que abandonar as suas casas. Agora já morreram aproximadamente 20 pessoas dos incêndios, fora o gado, fora a pecuária sofrendo. Porque o presidente insensato da nação e satanista convidou os demônios para dirigir o Brasil e se levantou ano passado contra Israel e agora repete de novo que a ONU tem que barrar Israel para parar de matar. Que homem insensato, satanista. E ainda ontem teve um pequeno toque de Deus no avião que ele transportava. Por 5 horas precisaram ficar sobrevoando ali a mesma área para pousar de novo no México, porque quase morre outros que apoiam esse satanista com ele, por ter se levantado contra Israel. E se ele continuar, esse presidente do Brasil, se levantar contra Israel, a nossa nação irá sofrer, mas ele está nas mãos de Deus, e Deus já mandou o aviso. Olha, senhor Lula, eu posso te apagar a qualquer momento. O aviso está dado, e não pense você que ele não tremeu nas bases, que na hora ali ele não ficou preocupado com a morte dele, mas ele é satanista, ele pensa que ele pode, e que o demônio Xangô dele poderá livrar das mãos do Deus vivo. Jamais. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas os sábios, os entendidos, sabem que Israel é o relógio de Deus. E o relógio de Deus está em pleno funcionamento. E ai daquele que se levantar contra o relógio de Deus, contra o povo de Deus. Começou esse relógio a girar quando Deus chamou Abraão.
E esse relógio está girando e vai girar até a volta do Senhor Jesus nessa terra para levar a sua igreja vitoriosa. Então o que os crentes do Brasil precisam fazer? Orar, pedir a Deus misericórdia e para Deus tratar com este homem que se levanta contra Israel e que é favorável ao Hezbollah e ao Irã, que quer eliminar, extinguir Israel da face da terra. Não tem nada mais demoníaco que um pensamento deste: exterminar e destruir o povo de Deus. Israel não ataca, disse o primeiro-ministro Benjamin, mas Israel contra-ataca. E Israel não tem medo de guerra, porque o Deus de Israel não permitirá. Se você estudar a história de Hitler do princípio ao fim, você vai ver Lula nos sapatos de Hitler. Você vai ver Lula andando da mesma formação, você vai ver o que acontece. E Hitler exterminou 6 milhões de judeus, mais 5 milhões de pessoas de outras nações, 11 milhões de pessoas. E depois o covarde se suicidou, o satanista Hitler se suicidou. E levou uma mulher a suicidar com ele. Estuda a história de Hitler e tenta visualizar, e você vai visualizar Lula em Hitler e Hitler em Lula. O que está acontecendo conosco? Isto não é um caso político. Isto não é um caso de partido político. Isto é um satanista no poder contrário ao povo de Deus para tentar apoiar a quem quer destruir o povo de Deus. E se ele é contra o povo de Deus, se ele é aliado aos inimigos do povo de Deus, ele também é inimigo de Deus. E se não orarmos, o Brasil vai sofrer muito nas mãos deste satanista que está lá na presidência e que não pode estar governando a nação por falta de sensatez. Eu e você precisamos entender, está o fim repetindo o começo. Da mesma forma de Josué, agora está Israel. Guerra no norte já quase conquistada, mas lá no sul já quase conquistada, mas lá no norte começando uma nova guerra, envolvendo outras nações. Eu quero dizer a você que se buscarmos a Deus, Ele irá nos ouvir, Ele irá nos proteger, mas presta atenção nos últimos tic-tacs do relógio de Deus, porque Jesus está voltando. Eu não sou partidário, mas eu sou um visualista, eu estou na torre de vigília, observando os passos de líderes de nações que estão destruindo as nações que eles estão liderando por não terem o Deus de Israel nos seus corações. Eu quero que Deus te abençoe e te guarde e que você não me veja como político. Eu não sou como esses pastores que se medem em política, mas eu quero trazer a você uma mensagem atualizada do coração de Deus e do que pode acontecer a qualquer momento, que é a volta do Senhor Jesus. E salve o Deus de Israel a tua vida, salve o Deus de Israel a tua família, e que Jesus, o Messias judeu, o nosso Salvador e Senhor, se apiede e tenha misericórdia de mim e de você e nos leve para a glória eterna quando Ele voltar, no nome de Jesus. Fique com Deus, ainda nos meus pijamas, já mais de 8 horas estudando, 9 horas estudando a palavra de Deus, para trazer esta mensagem a você. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu e fique atento às guerras de Israel, porque Israel é o relógio de Deus. Está o fim? Repetindo o começo? Sim, está, e Jesus está voltando. Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus e até amanhã, se Deus quiser. Pastor Riva Martins.